para você que talvez nunca ninguém falou para você. Pesquisando a ciência, e a gente que prega a palavra, a gente é meio curioso, né? No momento em que o papai e a mamãe têm a relação lá, para você nascer, são 380 milhões de espermatozoides correndo em direção ao óvulo. Quem chegou na frente? Falo para você, quem chegou na frente? Então, você já é mais que vencedor lá atrás. Eu sou mais que vencedor há 45 anos. Eu tenho 44, mais 9 meses de gravidez. Você é mais que vencedor. Você passou por tudo isso que você passou até aqui. Foi tanta pancada, foi tanta porrada, foi tantas coisas, e a gente não é brindado não. Eu falo para você, eu passei mais provação depois que eu me converti do que antes. Depois que eu me converti, eu atropelei um jovem na Dutra. Depois que eu me converti, eu passei por assaltos. Roubaram o nosso carro uma vez com a minha bateria dentro. Colocaram a arma na cabeça da minha esposa. Roubaram a empresa que eu trabalhava há 24 anos atrás. Colocaram a pistola na minha cabeça e ainda falaram para mim, se eu puxar o gatilho, eu falei, você pode puxar o gatilho, mas deixa eu pegar o meu terço primeiro. Nós não somos brindados. A diferença é que os anjos cuidam da gente, e da pior situação do mundo Deus tira a melhor coisa. Então você é mais que vencedor. Levanta o seu braço direito. Quando a gente pede para levantar o braço direito, geralmente é uma oração de renúncia, ou é uma oração de fé, uma oração afirmativa. Eu quero que você afirme hoje para você e para a sua família que a sua casa é abençoada, que a sua família é abençoada, que os seus sonhos vão se realizar, que os seus planos vão se realizar, que a sua vida financeira vai caminhar bem, que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, e se não for da melhor maneira possível, no final Deus vai dar um jeito, vai dar um 380 e vai fazer a coisa se transformar. Você está entendendo? Que esse giro de 360 graus vai voltar para o mesmo lugar, mas vai voltar de uma forma diferente. O Tata ontem falou aqui, Jesus falou para mim que o meu pai nunca mais vai tomar uma cerveja. Não foi o careca que falou, foi o próprio Deus que falou. Então levanta aí, estica mesmo o seu braço. Nada de Tiranossauro Rex não. A gente costuma brincar na fábrica que o cara que não trabalha direito, o cara é braço curto. Não seja um braço curto na oração. Levanta, seja espontâneo nessa manhã e vamos falar com Deus. Repete comigo assim: Senhor, nessa manhã eu assumo para minha vida que apesar da minha história ruim, que apesar de tudo que aconteceu, apesar de eu me sentir sozinho às vezes, apesar da depressão querer tomar conta da minha cabeça, apesar da síndrome do pânico querer tomar conta de mim, muitos e muitos dias, Senhor, eu nem quero levantar da cama, mas hoje eu afirmo para a minha vida: o Senhor me ama, e a minha vida vai ser diferente a partir de agora. A minha vida vai dar uma guinada. Deus está ao meu auxílio. Ele está cuidando da minha casa, está cuidando de mim, porque Ele me ama, porque Ele me quer bem, e eu sou dele. Coloca a mão no seu coração, canta conosco essa música. Quem nos trouxe aqui? Quem nos trouxe aqui? Quem nos trouxe aqui? Foi Deus. Quem nos trouxe aqui? Quem nos trouxe
atenção no que eu vou dizer para você agora. Ele te observa no escuro, esperando que você caia. Já te viu no chão antes, já sussurrou no seu ouvido que era o seu fim, mas para sua surpresa e para a frustração dele, você se levantou, e se levantou de novo e de novo, até que ele começou a se perguntar: por que essa pessoa não desiste? A verdade é que ele já venceu muitos antes de você. Gente que cedeu à primeira dificuldade, que se entregou ao cansaço, que encontrou desculpa em vez de solução. Mas você que está aqui na via de Emaús, continuou, engoliu a dor, limpou o sangue no rosto e seguiu em frente com firmeza, mesmo quando o caminho parecia não levar a lugar nenhum. Porque existe algo dentro de você chamado Espírito Santo de Deus, que não pode apagar. Existe uma chama dentro de você que não se apaga, e é o próprio Deus. Quando você é batizado, você recebe o Espírito Santo. Algo que não se dobra, que não se vende, que não quebra fácil. Ele tentou de tudo, tentou te convencer de que não vale a pena estar na presença de Deus, que é melhor o mundo. Tentou te isolar, tentou fazer você acreditar que está sozinho nessa. Trouxe decepções, frustrações, noites de dúvida, momentos em que parecia que não fazia sentido mais servir o Senhor. Mas nada disso foi suficiente para te parar. Você está aqui nesse final de semana. Você sentiu a dor, seguiu em frente, sentiu medo e avançou mesmo assim. Você aceitou o convite de estar aqui nesse final de semana. Porque quando muitos reclamam, você trabalha. Enquanto muitos hesitam, você age. Enquanto muitos buscam atalhos, você aguenta o processo, o peso do caminho. O diabo pode até te testar, pode te empurrar para baixo, pode rir da sua cara enquanto você sofre, mas ele nunca vai entender o que te move. Ele nunca vai compreender como alguém pode ser derrubado tantas vezes e ainda continuar de pé. E no silêncio da madrugada, quando ele te observa, sem entender como você ainda não quebrou, a gente é igualzinho bambu. Eu partilhei com os irmãos essa semana que enquanto eu dormia, eu despertei às 3 da manhã e parecia que tinha algo andando dentro do meu quarto. Ele sente algo que jamais admitiria: medo. O diabo, ele tem medo de você. Ele tem medo de vocês dois. O diabo, ele treme na base. Ô Érica, quando você pega o microfone para pregar, você não é a esposa do André pregador. Você é a mulher que faz o diabo, ó, tremer. E no silêncio da madrugada, quando ele te observa sem entender como você ainda não quebrou, ele sente algo que jamais admitiria. Ele tem medo, porque ele percebe que por mais que tente, nunca será capaz de dobrar uma mulher e um homem que se recusa a desistir e que se prostra diante de Deus. Levanta o seu braço. Vem cá, Andréia. Solta a sua voz agora. Se você reconhece que esse texto que eu li para você é verdade, fala comigo assim: é verdade isso que o careca falou. Ei, eu não ouvi, é mentira então o diabo está certo. É verdade isso que o careca falou. Eu conheço a história da minha irmã. Eu sei quantas lágrimas ela já derrubou. Eu sei o quanto ela luta pela família dela.
Eu sei quantas vezes o diabo quis humilhar ela. Eu sei quantas vezes a coisa ficou feia. Eu vou dizer para você: algo novo acontece na casa dela quando ela dobra o joelho para orar. O encardido treme quando essa mulher dobra o joelho para orar. Sabe por quê? Porque ele tem medo de nós. Ele tem medo de você. Repete comigo: o encardido tem medo de nós, porque ele sabe o tamanho do Deus que a gente serve. Foi Deus quem me trouxe aqui para esse final de semana, na qual eu pude ver, eu pude sentir, eu pude presenciar o próprio Jesus humano no meio de nós, tocando nas nossas crianças. Ei, existe um Deus que não me abandona. O pau está torando, o chicote está estalando, a coisa está preta, mas eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Surya larabalaria lerere candarabalaria. Amém. Para quem não me conhece, eu sou Andréa, membra da comunidade católica Nova Via. Sou casada com o Luiz, mãe do Luiz Otávio Tatá e a Yasmin. A Yasmin, levanta a mão aí, filha. E o Tatá, acho que ele não está aqui, né? Está lá com os pequenos. Amém? O tema que o Senhor trouxe hoje para falar conosco é firmes em meio às provações. Está lá em Tiago 1, 2 a 8. Enquanto você busca, vamos clamando a presença dos santos anjos aqui, para que eles possam tirar toda a distração do nosso coração, para que eles possam estar intercedendo também por nós. E eu também peço os nossos baluartes, São Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, Santo Afonso, para que eles estejam conosco, intercedendo pela vida de cada um de nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Nossa Senhora esteja conosco
em todo este momento, amém? A palavra que Deus quer falar para mim, para você hoje, é poderosa. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos educar nesta manhã. Ele quer dizer aos nossos corações que nós precisamos da sabedoria para que nós transformemos toda essa dor, todo esse sofrimento num canteiro de obra espiritual, onde o Senhor irá nos elevar espiritualmente. Ou seja, aquilo que o inimigo faz nos pensar que é onde tudo acabou, onde nos paralisou, onde o meio passa a ser o fim, Deus diz: não acabou. Isso é apenas um meio para te elevar espiritualmente, para que você cresça na maturidade, amém? Olha para o seu irmão e pergunte a ele: você está desejoso dessa transformação na sua vida hoje? Você quer se elevar espiritualmente hoje? Então dá uma sacudida nele e fala para ele: preste atenção no que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco nesta manhã, amém? Todo mundo achou aí? São Tiago, capítulo 1, de 2 a 8, amém? Paciência nas provações. Lembrando que o nosso tema é firmes em meio às provações. E olha o que São Tiago já vem falando aqui nesta carta. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros. Olha o que a provação quer nos transformar e nos fazer perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação. Ele quer nos dar, só basta pedirmos. Mas peça com fé, sem nenhuma vacilação. Não vacile o seu coração na hora de pedir, porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar. Quantos estão aí agitados como a onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro? Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Palavra do Senhor. E eu quero convidá-los, porque aqui não é a Andréia que está mais falando, mas é o Espírito Santo de Deus. É a palavra que vai transformar o nosso coração, a nossa vida, que vai nos tirar da escuridão da alma e vai nos ressuscitar. Então, por ser o Senhor, eu quero que vocês se levantem e aplaudem a palavra do Senhor. Aplaudem já, desde já.
que o Senhor vai fazer na tua vida hoje, agora. Agora é o tempo que o Senhor reservou para você. O Senhor quer te elevar. O Senhor quer te tirar da tumba que o inimigo te colocou. Amém? Amém. Podem se sentar. Irmãos, para quem não sabe, São Tiago é um dos 12 apóstolos que andava com Jesus. São Tiago, ele foi o primeiro bispo da igreja primitiva de Jerusalém. São Tiago era um homem muito cheio de Deus, um homem que caminhava com Cristo, antes e depois de Cristo. Um homem temente, um homem que deu a sua vida por Jesus. Alguns judeus se dispersaram de Jerusalém e ficaram fora da Palestina. E onde eles estavam, na cidade onde eles estavam passando por grande sofrimento, solidão, tribulação. E São Tiago escreveu uma carta para eles, falando assim: irmãos, alegrai-vos, alegrai-vos, porque vocês estão vivendo uma provação. E o que é provação, meus irmãos? Provação nada mais é do que uma dificuldade, aquilo que nos arranca a paz, aquilo que nos tenta a nos tirar da graça, da presença do Senhor. Provação é uma tribulação, é uma doença. Pode parecer algo muito ruim, mas pasmem, provação nada mais do que é Deus testando a nossa fé, provando a nossa fé. Por isso São Tiago diz: alegrai-vos. Sabe por quê? Porque a provação, ela nos fortalece, ela nos eleva de um nível acima. Então esse povo estava perdido, eles não conseguiam enxergar Jesus. Eles não conseguiam, eles só viam o problema e eles estavam prostrados. E São Tiago continua. São Tiago não fala: sinto muito porque você está passando por isso. Pelo contrário, ele diz: alegrai-vos. Alegrai-vos. Aqui São Tiago não está sendo indiferente à sua dor, a seu sofrimento, não. Ele está dizendo que dependendo de como você reage a essa situação, você pode trazer muitas grandiosidades de Deus para a sua vida espiritual. E São Tiago se preocupava com esse povo que estava distante, sofrendo. Eles já não tinham mais um coração puro. Eles estavam cegos, talvez por não conseguirem liberar perdão, talvez por muitas brigas, discussões nos seus relacionamentos, talvez porque estavam passando por muita dificuldade financeira, eu não sei, mas eles estavam se deixando abater, cair. Então Santiago exorta: alegrai-vos. É preciso paciência. A fé é aquilo que não se vê.
E quando esse povo estava em meio às provações, eles não conseguiam ter fé, porque eles estavam focados no problema, na doença, na tribulação, na dificuldade financeira. Eles não conseguiam ter fé. Mas São Tiago vem nos exortar mais uma vez: tenham fé, ainda que tudo esteja desmoronando. Tenham fé e paciência, porque a paciência, ela gera em nós a esperança, a perseverança. E isso é que vai fazer sermos firmes em meio às provações. A paciência gera a esperança. Esperança é Jesus. Quando ele diz aqui, é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros, é aceitar a provação, é seguir firme, é crer na existência de um Deus vivo, que tudo pode na nossa vida, sem fraqueza alguma. Sem fraqueza alguma. E aqui ele vem nos instruir. Se você ou aquele povo lá não estava entendendo porque estavam passando por tantas dificuldades, tantas provações, peça a sabedoria. Peça a sabedoria que o Senhor irá te dar. O Senhor quer te dar tudo, mas Ele só pode agir, ou melhor, reagir de acordo com a sua ação. Se você se fecha ao meio dos problemas, como aquele povo estava perdido, fechado em meio aos problemas, às dificuldades, e não conseguiu enxergar Jesus, e estava deixando com que toda aquela dor, aquele sofrimento conduzisse a sua vida. Você não tem outra saída a não ser a morte. E preocupado com isso, São Tiago, ele insiste: mas peça a sabedoria com fé, não vacile, porque o homem que vacila é semelhante às ondas do mar agitada. E aquele povo, eles estavam assim. Eles estavam correndo para um lado, para o outro. Eu estou com dificuldade financeira, um emprego não dá, então eu vou para um segundo emprego. E quando você vê, você está fora da sua casa, trabalhando, sendo escravo do dinheiro. E mesmo assim, não consegue pagar as suas contas. E quanto mais trabalha, mais distante está do Senhor. Por quê? Porque assim como aquele povo que estava vivendo naquela escuridão, nós também aqui estamos vivendo, estamos paralisados na dor, no sofrimento, encerramos ali no meio, porque o sofrimento, a dor, aquilo que assola as nossas vidas, não é o fim, meus irmãos, é o meio. É o meio. Nós acabamos de viver a quaresma.
onde tivemos a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição. Isso o Senhor fala claramente ao nosso meio. Não há ressurreição sem cruz. O Senhor, quando carregava a cruz, já sem forças, ferido, machucado, sendo chicoteado, mais do que ele já tinha sofrido. Por muitas vezes ele caiu com aquela cruz pesada, mas ele não hesitava, ele tinha um propósito. Ele se levantava em meio às dores, o sangue, o sofrimento, e ele abraçava aquela cruz. E ele não só abraçava, ele também a beijou. E sabe o que ele quer nos falar esta manhã? Sabe o que ele quer falar a mim, a você e a você que está nos assistindo? Não é somente para suportarmos a nossa cruz, mas é para nos apaixonarmos pela nossa cruz, porque quando nós a abraçamos e a aceitamos, a beijamos e nos apaixonamos, tudo fica mais leve, tudo começa a florir na nossa vida. E é aonde entra a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Tem aquela música, a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, aquele povo estava agitado como as ondas do mar, talvez em meio à tempestade, sem acreditar. Muitos já perdidos na escuridão, muitos já ainda que vivos, mas mortos dentro de uma tumba como Lázaro. E o Senhor quer falar para nós hoje: chega, chega. Agora é a hora de nós assumirmos verdadeiramente a sabedoria de Deus. Agora é a hora de renunciarmos todo esse sofrimento e de assumirmos isso como uma elevação para a nossa maturidade espiritual. A cada provação que nós passarmos, se nós dermos um passo na fé, se nós dermos um passo na perseverança, se nós dermos um passo e abraçarmos Jesus, nós vamos subindo. Meus irmãos, a distração é o pior inimigo, porque ele não nos deixa ver aquilo que está nos tirando da presença do Senhor. Qual que é hoje a nossa pior distração? O celular. Aqui ainda em meio a essa pregação, onde o Senhor está falando, eu ainda sou capaz de pegar no celular. Então o que eu vim fazer aqui neste lugar, tudo que o Senhor falou aos nossos corações durante esse retiro, se eu venho aqui só de corpo e não de alma, eu não preciso estar mais aqui. Isso serve também para nós membros. Se o Senhor nos chamou, nos escolheu a estar aqui e nos confiou, tocar, cantar, pregar, orar por um irmão, por que eu vou deixar a vaidade tomar conta do meu coração? Por que eu vou deixar o ego crescer aqui dentro e vou esquecer daquele que mais me amou,
daquele que me chamou, que me escolheu, que acima de tudo me deu uma identidade, irmãos. Eu sou filha herdeira, portanto, nada me falta. O Senhor vai me dar o necessário. Eu não preciso me matar de trabalhar para pagar minhas contas, não. Eu não preciso estar ausente dentro da minha casa, da minha família. Aquele povo era um povo magoado, ferido, mas que pararam na dor. E essa dor fez o coração endurecer, a ponto de não liberar perdão. Tem muitos aqui que não conseguiram ainda liberar o perdão. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa: a falta de perdão traz doença para a nossa alma. E talvez você esteja passando por essa provação, por essa doença, porque você ainda não se humilhou e deixou Deus tratar a sua alma, e perdoou aquele teu pai, aquela tua mãe, aquele teu irmão. Estamos paralisados na dor e está tudo bem. É assim que o inimigo quer que pensamos: está tudo bem. Não. O Senhor hoje nos exorta a pedirmos a sabedoria, a nos elevarmos, a sairmos daquilo que está nos paralisando, a seguirmos em frente. São Tiago exorta aquele povo: não pense você que em meio às ondas agitadas no mar você vai alcançar alguma coisa. Não. Quantos passaram por provações e Deus os elevou. Quantos conhecemos a história de Jó, mas vamos trazer a história de Jó para a nossa vida. Jó, dono de uma cidade, rico, cheio de posses, com uma família conhecida, famosa, renomada. Ele, um nível muito alto, respeitado pela nação, e um homem muito temente a Deus, que coloca o Senhor no centro de tudo na sua vida, e por isso Deus o recompensava sempre em dobro, porque quem coloca o Senhor no centro só tem bênçãos a receber, nada mais. E então o diabo, revoltado com aquilo, fala para Deus: ele só é temente a ti porque ele tem tudo. Ele tem uma família poderosa, ele tem status, ele tem dinheiro, ele tem saúde. Eu quero ver ele ser fiel a ti se eu tirar tudo dele. E o Senhor já conhecia o coração de Jó, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quem é temente a Ele, quem é fiel. O Senhor conhece as nossas lutas. O Senhor sabe quem se deixa levar pelas ondas do mar. E o Senhor sabe também e conhece aqueles que pagam o preço para estar na presença dEle. Então o Senhor falou para o diabo:
pode tirar tudo, só não tira a vida dele, só não toca na vida dele. E Deus tirou tudo dele, tudo. E Jó permaneceu fiel, porque era a verdadeira entrega dele. E é assim que nós temos que ser, verdadeiros com Deus. Não podemos tratar o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Ele à base de troca. Não! Independente do que Ele nos der ou deixar de dar, nós temos que ser fiel, nós temos que crer. Deus nos quer com um coração puro, igual ao de uma criança. Porque que ontem Ele se deixou ser usado e se manifestou para 2 crianças. Porque Ele está falando para mim e para você. Seja verdadeiro, rasgue a sua alma. O ressuscitado está vindo até cada um de nós e está se manifestando a nós. Não sejamos como aqueles na via de Emaús que já não sentia Jesus. Em meio à dor da perda, eles já tinham dado como fim. Eles que viveram, que conviveram com Jesus, já não acreditavam na ressurreição de Jesus. E muitos de nós estamos assim, paralisados no sofrimento. E o Senhor fala para nós nesta manhã: pare, chega, reaja, levante-se. Nós temos que ser reconhecidos por aqueles que lutaram, por aqueles que sobreviveram, não por aqueles que se deixaram ser derrotados pela dor, pelo sofrimento. Que Jesus é esse que nós seguimos, que deixamos dentro de nós a falta de perdão, o orgulho crescer aqui dentro. Que Jesus é esse que nós seguimos, que não somos capazes de nos humilharmos, pedindo perdão para o nosso próprio Pai que nos colocou no mundo, independente do que o nosso Pai foi para nós. Se nós amamos a Jesus de verdade, nós temos que superar isso. Sabe por quê? Esse mimimi nosso está nos levando para o inferno, está trazendo a desgraça para dentro da nossa família, e nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos, como aqueles que estavam sendo levados pelas ondas do mar agitado, não podemos. Se você hoje precisa perdoar, a hora é agora. O Senhor está te dando essa graça. Não importa. Sabe o que importa aqui? É o amor do Senhor por nós. É a vitória dele na cruz. Porque as nossas dores, o nosso sofrimento, ele já carregou sobre ele na cruz. Então chega de comer a lavagem de porco, porque Deus nos chama para um banquete. Deus quer cear conosco, assim como ceou com aqueles discípulos de Emaús. Deus quer cear conosco. E Deus nos pede um coração humilde, um coração puro, um coração de criança. Cadê o Alvino? Seu filho está aí?
Irmãos, ontem, depois do que aconteceu com o meu filho, quem não estava aqui, eu vou falar. Ontem nós tivemos adoração, estávamos aqui adorando o Senhor no nosso meio. E meu filho de 11 anos começou a chorar demasiadamente. Mas não era um choro de dor, mas era um choro de alegria. E ali ele chorava, chorava, chorava. E ele estendeu a mãozinha dele e ele chorava, chorava, chorava. E mãe, né? Mãe, nossa, o que está acontecendo com meu filho? Vou saber, filho, o que está acontecendo? Mamãe, mamãe, ele existe, ele é real. Ele estendeu a mão para mim, ele pegou na minha mão, a mão dele tremia. Ele falava: mamãe, eu te amo, mamãe, me perdoa, mamãe. E abraçou a Yasmin. Foi muito lindo. E meus irmãos, assim como Deus se manifestou para ele, Deus quer se manifestar para mim, para você. E Ele pede a nós um coração manso e humilde, um coração puro. Alvino, pede para ele vir aqui. E ainda como se não bastasse, eu saindo aqui da adoração, eu encontrei o filho do Alvino, é Gustavo? Gustavo, ele chorando, e ele falou assim: tia, eu preciso muito falar com você. Eu falei: fala, filho, o que aconteceu? Então, no momento ali que estava Jesus exposto e estavam as pessoas ajoelhadas em volta, estava o Tatá e ela juntos. Aí, quando eu fechei os olhos, eu enxerguei uma cobra andando. E quanto mais ela se aproximava deles, mais o Tatá gritava. Só que daí teve um momento que Nossa Senhora apareceu e esmagou a cabeça dela. E no exato momento que ela esmagou a cabeça dela, ele repousou. E ela apareceu para mim e falou que era para mim avisar a família deles de que todo mal está sendo liberto da vida deles. Gustavo, quantos anos você tem? Eu tenho 11 anos. Amém, obrigada. Irmãos, olha o que uma criança de 11 anos falou. Não era para nós estarmos também vendo Jesus? Não era para nós também estarmos tocando em Jesus? Não era para nós também estarmos saindo da nossa prostração, da nossa mágoa, do nosso mimimi? Veja bem, irmãos, eu não estou sendo indiferente à dor de vocês. Eu também sofro, eu também sou humana, eu também tenho os meus defeitos. E venho lembrá-los que a tentação vem para nos tirar da graça do Senhor, enquanto a provação vem para nos elevar espiritualmente. Porque se você vence esse mal, se você vence isso que está tirando a sua paz, você vai ganhar uma maturidade maior na tua fé. E na Bíblia fala que as crianças terão visões. Que possamos ter um coração manso e humilde. Que possamos ter o nosso coração semelhante ao de Cristo. E semelhante ao de Cristo, meus irmãos, é nos esvaziar do nosso ego, da nossa pretensão. A subir
subida do Monte Carmelo, que é uma das obras de São João da Cruz, vai dizer que para você subir, você tem que se esvaziar de si. Ou seja, suba com o nada. Desapegue de tudo com o nada. Sabe para quê? Para você receber o tudo de Cristo. Nós estamos cheios, nós estamos lotados de lixo, de mágoa, de tantas coisas, e não tem lugar aqui dentro do nosso coração para o amor de Jesus entrar. É por isso que nós somos indiferentes a tudo que é falado. É por isso que hoje eu choro aqui, amanhã eu estou lá fora pecando de novo, porque eu estou cheia de entulho, porque eu só estou guardando entulho. Não podemos, o Senhor está falando para mim, para você hoje. Acorda, dá um chacoalhão no teu irmão. Acorda, saia desse sofrimento, dá um chute nesse sofrimento, manda para longe. Isso não quer dizer que vai acabar todo o seu sofrimento, não. Vai continuar, porque a prova é necessária. O ouro, ele é testado no fogo, purificado no fogo. Assim somos nós. Ou nós estamos achando que vamos para o paraíso, para o céu, com todo esse entulho que nós guardamos dentro de nós? Pare. Esse retiro na via de Emaús não é um retiro qualquer, mas é Jesus vindo ao nosso encontro, olhando nos nossos olhos e falando: volte para Jerusalém. Tenha o teu coração, tenha no teu coração um novo ardor. Se você deseja subir espiritualmente na sua vida, lance fora todo esse lixo que está dentro de você e se abra para o novo. Só assim você vai conseguir ser firme nas suas provações. Só assim você vai conseguir ter alegria verdadeira. Mesmo com o mundo caindo lá fora, a alegria do Senhor vai ser a sua força. Assim como Jó sofreu tudo, o Senhor restituiu tudo para ele em dobro. Não importa quais foram as suas perdas, Deus irá te restituir tudo em dobro, porque Ele é o Deus do tudo e nós somos o nada. E se nós temos entulhos, precisamos nos esvaziar para que o tudo de Deus penetre o nosso coração. Amém? Então que as nossas provações, a partir de hoje, nós possamos olhar diferente para ela. O que essa provação quer fazer na minha vida hoje? Quer me fazer uma pessoa melhor, de um coração mais humilde, mais temente a Deus? Como que você está reagindo à provação que você tem vivido, meu irmão, minha irmã? Como você tem reagido? Ou você vai continuar mais 10 anos sendo indiferente ao que o Senhor vem fazendo e querendo fazer na sua vida? Quando José do Egito foi traído, enganado, por causa da inveja dos seus próprios irmãos, foi jogado na cisterna, foi humilhado e vendido, foi preso, foi dado como morto para os seus pais. Mas José do Egito nunca perdeu o maior tesouro que ele tinha no coração dele, que era a fé. A fé. E mesmo considerado como morto, jogado na prisão, ele louvava ao Senhor. Então Deus viu
a prova da fé de José do Egito. E então, o colocou na vida do faraó para desvendar os sonhos do faraó. É isso mesmo, faraó, né? E aí o que aconteceu? Ele foi elevado e então se tornou o governador do Egito, da prisão, da humilhação, da enganação, para a governança do Egito. Amém? Alguém aqui já foi traído, enganado? Alguém aqui já foi jogado também na cisterna? Já foi jogado na prisão? O que aconteceu? Por que não podemos liberar esse perdão? Por que continuamos sendo indiferentes? Quando nós vamos continuar sendo indiferente na presença de Deus? Você vai querer caminhar mais 5, mais 10 anos indiferente? Sabedoria, é isso que o Senhor pede para mim e para você, sabedoria. Força, se levante, guerreiro, eu estou contigo, seja firme e corajoso. Elias, o profeta do fogo. Elias era um grande homem de Deus, um grande profeta, mas também caiu na frustração, na depressão, chegou a desejar a morte, correu, fugiu para o deserto, se colocou numa caverna e ali ele pedia para o Senhor a morte. Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós estamos pedindo a morte para o Senhor? Mas o Senhor, movido pela compaixão, mandou um corvo ir alimentá-lo durante todo o tempo que ele ficou ali. E então Elias se levantou novamente. São João da Cruz ficou preso por 6 meses dentro de uma minúscula prisão, em meio à escuridão. Era açoitado publicamente. E sabe como ele reagiu a tudo isso? Ele escreveu uma de suas maiores obras, que se chama A Escuridão da Alma. A escuridão, noite escura da alma. Como nós estamos reagindo à nossa provação? Será que nós estamos reagindo mesmo? Ou nós estamos prostrados, sem força, deixando aquele peso aqui, nos sucumbir? Como nós estamos reagindo a tudo isso? E Santa Teresa vai nos dizer: é justo que muito custa, sim? Ou nós achamos que nós vamos viver do jeito que a gente quer aqui no mundo e depois a vida eterna na glória? Não, é justo que muito custa. Se nós queremos a vida eterna, porque essa vida é passageira, é enganação do inimigo querer dizer que
nós temos que aproveitar a vida como ela é, porque ela é curta. Não, aqui somos peregrinos, peregrinos de esperança, e temos direito a uma terra prometida, e somos filhos herdeiros de Cristo, e temos que assumir isso para a nossa vida e seguirmos. O céu reage na medida que nós agimos, na medida que nós nos abrimos. Se a gente abre pouco, Deus age pouco. Se a gente abre muito, Deus derrama torrentes de graças na nossa vida. E Santa Teresa continua: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Só Deus basta. Irmãos, em Getsemane, o Senhor suou sangue. Getsemane significa prensa do azeite. O Senhor foi prensado para lhe sair uma primícia, um azeite da cura, da libertação, da salvação. Conosco não é diferente. Nós vamos ser prensados, mas essa prensa é para nos aperfeiçoar, é para crescer e nos fortalecer. Mas se a gente continuar prostrado e paralisado, vocês podem e eu posso pregar quantas vezes eu quiser, e vocês participarem de quantos retiros vocês quiserem, nada vai mudar se nós não tivermos um coração manso e humilde, para que nós possamos receber as primícias da graça do Senhor. Amém? Que nós possamos nos levantar, mas antes, antes de nos levantar, essa pessoa que está sentada aí, ao se levantar, vai ser uma nova pessoa, e aí você vai deixar tudo o que tem tirado a sua paz, que tem envenenado a sua alma, que tem te paralisado. Ao se levantar, você vai falar para o Senhor: Senhor, aqui hoje eu estou enterrando a mulher e o homem velho, e ao me levantar aqui hoje, está se levantando um novo homem, uma nova mulher, desejosa de ser aquilo que o Senhor quer, para te honrar e te agradar. Não quero ser lembrada como aquela que fracassou e parou, mas eu quero ser lembrada como a sobrevivente, aquela que lutou até o fim. E então o Senhor irá te honrar. Amém? Faça esse propósito. Ao se levantar, o homem e a mulher velha fica enterrado. E aqui está levantando, o que está levantando é um novo homem e uma nova mulher, segundo o coração de Deus. Amém? Podem se levantar com esse propósito. Não desperdice a graça.
e nem o sofrimento. O sofrimento faz parte e ele irá nos amadurecer. Então, que a partir de hoje nós possamos ver, enxergar o que aquele sofrimento quer nos moldar, nos aperfeiçoar. E eu quero orar por vocês agora, que nós possamos nesse momento fazer a entrega verdadeira ao Senhor e pedir a Ele um coração manso e humilde, disposto a enxergá-lo, a tirar os olhos do nosso problema, a tirar os olhos daquilo que nos frustra, daquilo que nos deixa para baixo. Muitos falam: você não tem mais jeito, o seu negócio não dá certo. Mas o Senhor fala para você: você tem jeito, eu tenho planos de amor para a sua vida, eu tenho planos para você, e eu te chamo agora, filho, herdeiro. Você é herdeiro de tudo que eu tenho, e você não é um fracassado, você não é uma fracassada. Eu te exorto agora, filho, levante-se e levante a bandeira da sua vida, a bandeira da vitória, porque Cristo ressuscitou e gerou vida em nós. Existe vida além da dor, amém? Glórias a ti, Senhor. Senhor, eu quero orar por este teu povo, Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, pedir, Senhor, na qualidade de pregadora, filha herdeira, escolhida, ungida, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre cada um, Senhor, a tua unção, Senhor, unção de cura, Senhor, unção de libertação, Senhor, unção de tudo aquilo, Senhor, que falta em nós, que falta no seu povo, Senhor Jesus. Senhor, derrama a sabedoria, Senhor. Derrama, Senhor, manifesta o teu poder, Jesus. Manifesta a tua glória, Senhor. Levanta, Senhor, o teu povo, Senhor. Faz desse povo, Senhor, um povo eleito, Senhor. Um povo que renasceu da cinza, Senhor. Um povo, Senhor, que irá, Senhor, lutar com todas as forças, Senhor, e não vai parar na dor, Senhor. Um povo, Senhor, que hoje está se decidindo por ti, Senhor. Um povo, Senhor, que te reconhece como Deus, como Salvador, como aquele que nos encontrou, e o Senhor nos encontra hoje. Oh, glória, aleluia. Shiri alabarile, suri elemarile, cantai alabarela, grabrela, grabrela. Shiri elemarile, suri alabarile, grabrela, grabrela. Shiri elemarile, grabrela, grabrela. E o Senhor cura muitos corações e que estavam endurecidos, e o Senhor está tocando o seu coração para que você volte a falar com o seu pai, para que você volte a falar com a sua mãe, para que você libere esse perdão, para que a sua vida possa renascer em Cristo. Você é um filho eleito, você é um filho amado. Você não nasceu para se prostrar, não nasceu para ficar aí nessa tumba. Sai dessa tumba, a vida aqui fora. Vem, vem, vem. Oh, Shiri Labaria.